Olá, pessoal. Conforme combinado, dando continuidade às substâncias fundamentais, nós falamos sobre o TI e hoje nós vamos falar sobre as patologias do TI. E lembrando que as funções do TI que nós vimos anteriormente são justamente as funções de dar o quê? Movimento, nascimento, crescimento, reprodução e equilíbrio. Isso tudo gera o que a gente chama, o que nós conhecemos como saúde. Então, dentro do que nós chamamos de patologias do TI, o TI debilitado ele pode gerar distúrbios e desequilíbrios, que é aquilo que nós entendemos aqui no Ocidente como doença. As principais patologias do TI, mais uma vez lembrando que o TI é uma substância fundamental, é uma substância vital, a primeira delas é a estagnação, é, principalmente estagnação do TI do fígado. Por que a estagnação do TI do fígado? Porque o fígado é o órgão, é o ZAN, responsável pelo livre e suave fluxo do TI. Se nós fôssemos complementar essa ideia, nós teríamos que colocar que o fígado é responsável pelo livre e suave fluxo do TI, do Chue e das emoções. Por que emoção? Porque o fígado ele está ligado à reatividade, à socialização. Por que o Chue? Porque o Ti impulsiona o Chue e o Chue impulsiona o Ti. Em geral, quando nós temos uma estagnação do Ti, essa estagnação pode ter sido até gerada por uma emoção, por exemplo, raiva, ódio, ira, frustração. Essa estagnação do fígado também pode levar a uma estagnação do Chue do fígado, porque é o Ti que impulsiona o Chue. Tá? Deficiência. As principais patologias de deficiência do Ti estão ligadas tanto ao baço, quanto ao pulmão, quanto ao rim. O Ti do baço é aquele que é responsável por transformar e transportar. O Ti do baço deficiente, ele não transforma e não transporta, e aí os alimentos e os líquidos ingeridos ficam do jeito que estavam e aparece o quê? A umidade. Como ele não transforma, é por isso que numa deficiência do Ti do baço, nós temos restos de alimento nas fezes. A deficiência, por exemplo, do Ti do pulmão faz com que ele não faça circular o Ti pelos canais e pelos colaterais, que é uma função de descendência do pulmão. Então, se o Ti não circula nos canais e nos colaterais, nós vamos ter estagnação de Ti nos canais, nos colaterais, ou aqueles que nós chamamos, e eu considero uma maneira não muito adequada, né? Nós chamamos de meridianos. E uma deficiência do Ti do rim. O Ti do rim tem uma característica de mobilizar e movimentar todo o Ti do organismo, tanto o Yang Ti quanto o Yin Ti. Por exemplo, o Yang Ti dos rins é que aquece o baço. O baço precisa estar seco e aquecido para poder transformar e transportar. Uma deficiência do Ti do rim pode também levar a uma deficiência do Ti do baço. Uma deficiência do Ti do rim pode levar a uma perda de essência, ossos fracos, cabelos brancos, dentes fracos, alterações auditivas. E a rebelião do Ti é quando o Ti flui na direção que errada. Por exemplo, o Ti do estômago ele tem que jogar energia para baixo e essa energia acaba vindo para cima. Então você tem o que as pessoas chamam de eructação, que nada mais é do que o arroto, a regurgitação, o refluxo, o vômito, tudo isso porque o Ti, em vez do estômago, por exemplo, em vez de ir para baixo, ele acaba o quê? Voltando, né, indo para cima. Afundamento do Ti, principalmente do Ti do baço. E aí vão aparecer o quê? Os prolapsos, as pitoses, as quedas e etc, etc e tal. Quando nós falamos dessas estagnações das patologias do Ti, que nós falamos das estagnações, que nós falamos
dessas alterações, nós temos que lembrar o seguinte: quando nós estudamos substâncias fundamentais e que nós passamos, depois de estudar substância fundamental, estudar os 5 elementos, e aí estudamos canais, colaterais, avaliação, e aí nós entramos nos padrões, não é? Que são nada mais do que os desequilíbrios, os distúrbios ou as síndromes. Por exemplo, nós vamos notar que a maioria, se não todas as patologias, elas estão ligadas principalmente as internas, à deficiência ou estagnação, ou rebelião, ou afundamento, ou às vezes algum tipo de excesso, quando são síndromes de clima, né? Calor, vento, etc. Tal. Mas geralmente elas estão ligadas a substâncias fundamentais ou elas vão causar algum tipo de alteração em algum tipo de substância fundamental, seja no Ti, seja no Xue, seja no Jie, seja na essência pré, seja na essência pós, seja na mente através das emoções. Então, quando nós estudamos substâncias fundamentais, nós temos que dar muito valor ao entendimento disso para quando nós chegarmos lá nos padrões de excesso ou deficiência ou nas síndromes, nós podemos entender o que está ocasionando. Se eu sei que uma das funções do Ti é transformar e transportar, é aquecer, é proteger, eu sei que uma deficiência do Ti provavelmente vai causar uma deficiência na transformação, no transporte, no sangue, no Ti de defesa, fica mais fácil o meu entendimento. Então, quando a gente fala assim, teoria de base, e que o pessoal passa pela teoria de base e não volta mais para estudar, provavelmente vai ter dificuldade na identificação dos padrões ou das síndromes. O chinês diz, por exemplo, que a maioria das patologias tem um fundo emocional. O coração abriga a mente. A mente na medicina chinesa, ela abriga a parte psíquica da inteligência, a parte cognitiva, a parte das emoções e dos sentimentos. Então, se eu tenho alguma emoção alterada de uma forma mais ou menos intensa, vai afetar a mente. Então, se eu tenho raiva, ódio, ira, frustração, vai afetar a mente. Se eu tenho tristeza, melancolia, depressão, vai afetar a mente. Se eu tenho uma preocupação excessiva, se eu tenho ansiedade, se eu tenho um pensamento fixo obsessivo, vai afetar a mente. Se eu estou eufórico, né, se eu saio da alegria comum para uma alegria exagerada, se eu tenho, por exemplo, um transtorno bipolar, isso afeta a mente. O medo é normal, o pavor e o pânico não. O pavor e o pânico paralisam, a mente fica embotada, você perde a força de vontade, você não tem vontade de ir adiante. Isso acontece nas síndromes do pânico, isso acontece nos quadros de pavor, assim como também nos quadros de depressão. A raiva, o ódio, a ira, a frustração por não ter conseguido alguma coisa também vão afetar a mente. Então, é fundamental, é um trocadilho, né? Que nós estudemos as substâncias fundamentais para que possamos entender mais na frente as síndromes ou os padrões. O nosso encontro de hoje é bem curtinho, tá? E a gente vai dar continuidade a outros vídeos para a semana que vem. Um abraço para todos e até a próxima.